Acredite, a família é o espelho da alma. Você já parou para pensar que a família que você tem hoje não é um acaso? Que cada olhar, cada gesto, cada conflito, é uma página viva de um livro que você mesmo escreveu antes de nascer. O Espiritismo nos ensina que a família é o laboratório divino da alma. É nela que se depuram as imperfeições, se resgatam débitos antigos, e se constrói o amor verdadeiro. Mas será que temos entendido isso, ou seguimos culpando os outros pelas dores que nós mesmos atraímos? A reencarnação não nos une ao acaso. Somos colocados ao lado daqueles que precisamos aprender a amar, e não apenas daqueles que queremos amar. Quantos lares desfeitos pela intolerância poderiam ser transformados se cada um entendesse que o parente difícil é, na verdade, um espelho de suas próprias sombras? O Espírito Emmanuel nos recorda que a família é o cadinho onde o ouro do espírito se depura. E se o cadinho esquenta, é porque o metal ainda precisa ser purificado. Então, antes de reclamar da família que Deus lhe deu, pergunte-se: o que ela está tentando me ensinar? Talvez a lição seja perdão, talvez paciência, ou, quem sabe, renúncia, essa virtude silenciosa que aproxima a alma do Cristo. A família é a primeira escola, e o lar é o primeiro templo. Se nele você não aprendeu a amar, nenhum outro lugar o ensinará. Respire fundo e olhe hoje com novos olhos para quem está ao seu lado. Porque talvez o maior aprendizado da sua alma esteja dentro da sua própria casa. Os laços que vêm de outras vidas, nada na família é por acaso. Nem o amor que une, nem o conflito que fere. O Espiritismo nos revela que os laços familiares são reencontros de almas que já caminharam juntas em outras existências. Às vezes como amigos, às vezes como inimigos, mas sempre como aprendizes da mesma lição, o amor. Quantas vezes aquele filho rebelde, hoje tão difícil de lidar, foi um espírito a quem ferimos no passado? Quantas vezes o cônjuge que tanto nos desafia foi alguém que prejudicamos, e que agora retorna para nos ensinar o perdão verdadeiro? Não é castigo, é cura. A família é o hospital da alma, e cada relação é um tratamento espiritual profundo. Quando fugimos do convívio, quando desistimos de um laço difícil, é como abandonar uma cirurgia pela metade. Não se trata de suportar o outro em silêncio, mas de compreender o porquê da dor, e transformá-la em degrau de crescimento. A doutrina espírita nos ensina que não há vítimas, nem algozes permanentes. Há apenas almas em processo de reajuste, aprendendo a caminhar juntas novamente. E quando o amor vence o ódio, um círculo se fecha, e um novo ciclo de luz começa. Lembre-se, você não está com a família que queria. Está com a família que precisa para evoluir. O lar é santuário e escola do espírito. Respire fundo e pense. Quem na sua família mais desperta sua impaciência, pode ser justamente quem mais te ama em nível espiritual. Comente: quero curar os laços da minha família com amor e perdão. E se essa mensagem te fez refletir, curta, compartilhe e inscreva-se. E você que já é inscrito, obrigado por fazer parte da família. Nos próximos minutos você vai entender o propósito espiritual do lar que Deus te confiou. O lar é o primeiro altar da alma. Nele, aprendemos as lições mais difíceis e mais sagradas, aquelas que nenhum livro ensina, e que apenas o convívio pode revelar. No lar, o espírito é desafiado a servir sem reconhecimento, a amar sem condições, e a perdoar sem esperar desculpas. Por isso, o lar é sagrado. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos recorda que a família é um dos mais poderosos instrumentos de progresso moral. E não há progresso sem esforço, sem lágrimas, sem renúncia. Muitos querem um lar perfeito, mas fogem das pequenas tarefas que constroem a harmonia. Querem paz, mas cultivam o orgulho. Querem amor, mas não abandonam o egoísmo. O lar, no entanto, não muda por milagre. Ele muda quando um coração desperta. Quando alguém decide silenciar a raiva, compreender o outro, e responder com ternura onde antes havia ofensa, nesse instante, a luz do Cristo começa a habitar aquela casa. Cada refeição compartilhada, cada oração feita em conjunto, cada gesto de carinho, é um tijolo espiritual na construção do reino de Deus dentro do próprio lar. E esse reino começa em você. Você é o alicerce invisível do lar que habita.
E se você se iluminar, a sua casa será iluminada com você. Quais os desafios da família na era do ego? Antes de desejar um lar melhor, torne-se você a luz que faltava nele. Vivemos um tempo em que o ego fala mais alto do que o coração. As famílias se fragmentam, não por falta de amor, mas por excesso de orgulho. Cada um quer ter razão. Ninguém quer ceder. Lares que deveriam ser templos de aprendizado se tornam campos de batalha invisíveis, onde a vaidade e o egoísmo travam guerras silenciosas. O Espiritismo nos alerta: estamos colhendo os frutos de séculos de individualismo. As almas, antes voltadas apenas para si mesmas, agora são chamadas a aprender a conviver, a suportar-se mutuamente e a amar verdadeiramente. Mas o que temos feito? Trocamos o diálogo pelo silêncio, a presença pela tela, o perdão pela fuga, e, no fundo, esquecemos que o lar é um campo de provas, não um refúgio do mundo. Espíritos reencarnam juntos para se ajustar, mas quando o ego domina, desperdiçam a oportunidade de cura. Quantas mães oram sozinhas por filhos que já não as escutam? Quantos pais vivem ausentes, acreditando que sustentar materialmente é o bastante? Quantos filhos ignoram que a impaciência com os pais é o retrato do orgulho que ainda carregam na alma? A doutrina espírita não romantiza o lar, ela o ilumina. E a luz, quando entra, mostra a poeira que ainda precisa ser varrida. Se há conflitos, não é sinal de fracasso. É sinal de que Deus ainda confia em você para transformar aquela história. A maior guerra do mundo hoje é travada dentro de muitos lares. E ela só vai acabar quando alguém tiver coragem de amar primeiro. Comente: eu escolho a paz dentro da minha casa. Curta e compartilhe para que mais corações despertem para o verdadeiro sentido da convivência familiar. Como transformar o lar em um ponto de luz? Se a família é o laboratório da alma, o lar é o altar onde o espírito oferece o perfume da sua evolução. Todo lar pode se tornar um ponto de luz, mesmo aquele onde há dor, silêncio ou desunião. E essa transformação começa em pequenos gestos. Quando você decide não responder com agressividade. Quando perdoa sem ser compreendido. Quando ora pelos que te ferem dentro da própria casa. Nesse instante, o plano espiritual se move ao seu redor. Espíritos benfeitores se aproximam, amparam, inspiram e começam a reharmonizar aquele ambiente. Nenhuma palavra amorosa é perdida. Nenhuma prece sincera é ignorada. Emmanuel nos lembra: a prece no lar é o fio invisível que liga a casa ao céu. Quando uma família ora unida, ela se protege das vibrações do mundo e se fortifica espiritualmente. Experimente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo uma vez por semana, reunir os corações e permitir que a voz do Cristo entre dentro do seu lar. Você vai perceber que o ambiente muda. O ar se torna mais leve. As palavras, mais suaves. Os olhares, mais compreensivos. E isso acontece, porque a luz do Evangelho tem o poder de regenerar os lares e as almas. O lar, então, deixa de ser cenário de dor, e passa a ser um farol espiritual, irradiando paz para toda a vizinhança. A pergunta é: você está disposto a acender essa luz? Um lar iluminado muda uma família. Uma família iluminada muda uma cidade. E uma cidade iluminada, muda o mundo. Curta, compartilhe e envie este vídeo a alguém que precisa reacender a fé em casa. Por fim, vamos juntos compreender a missão espiritual da família na regeneração do planeta. A humanidade caminha para um novo tempo. O planeta Terra está sendo preparado para o mundo de regeneração. Mas a regeneração não começa nos templos, nem nas ruas, começa dentro de casa. O lar é a semente da civilização. É nele que se forma o caráter, que se planta a fé e que se ensina o amor. Se queremos um mundo melhor, precisamos começar amando os que estão mais próximos, porque o amor ao próximo começa literalmente, no próximo de nós. Jesus não veio apenas pregar a fé, ele viveu em família, e na simplicidade do lar de Nazaré, ele nos mostrou que a grandeza espiritual nasce da humildade do convívio. Cada família que se reconcilia, que ora junta, que perdoa e serve com amor, ajuda a elevar a vibração do planeta inteiro. A regeneração não será feita por decretos divinos, mas pela mudança de vibração das almas que compreendem o Evangelho e o vivem dentro do lar. Quando você decide ser paciente com o pai difícil, amoroso com a mãe cansada,
tolerante com o filho rebelde, o céu inteiro se move em sua direção. Espíritos de luz se aproximam, abençoam e anotam. Mais um coração escolheu o amor. E assim, lentamente, o mundo vai sendo regenerado, casa por casa, alma por alma. Que cada um de nós entenda, a missão da família é reconstruir o amor na terra. E se o Cristo estiver presente em nossos lares, nenhuma escuridão será capaz de apagar essa luz. Agora é com você. A regeneração começa dentro do seu lar. Acenda a luz do Evangelho, pratique o perdão, abrace quem você evitava, e faça da sua casa um altar vivo do amor de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu quero ser um instrumento de luz no meu lar. Curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se, porque juntos, vamos formar uma corrente de lares iluminados, unidos pela força do Cristo e pela sabedoria da doutrina espírita. Que Jesus abençoe a sua família. Que a paz reine no seu lar. E que a sua luz ilumine o mundo. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.